Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Marlon, que o Grêmio tem interesse na sua contratação para a próxima temporada e até chegou a fazer uma oferta oficial, pelo jogador, obviamente com valores bem mais baixos. E assim, além também como internacional e o São Paulo, que chegou a consultar a situação do lateral esquerdo, poderia ter alguma troca de jogadores envolvido nessa negociação, que eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes e também comentar quais nomes, na minha opinião, do Grêmio poderiam servir ao Cruzeiro. Obviamente com opções realistas, de jogadores que obviamente não são titulares do Grêmio, que valem até mais do que o Marlon, mas que poderiam chegar e complementar o elenco. Não diria que tem ótimas opções, ou várias assim do Cruzeiro pensar, mas tem um aqui em específico que eu acho bem interessante. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, contei com sua ajuda para chegarmos a esse objetivo de 42 mil inscritos aqui, no caso no YouTube. Quem puder deixar seu like, se inscrever, com certeza nos ajuda bastante. Bom, então vamos lá, Quero deixar essa notícia aqui em relação ao Marlon, Vou deixar aqui falando sobre o jogador, onde vale ressaltar o seguinte: o atleta então, no caso, recebeu essa consulta do Grêmio, vou deixar essa informação lá do Conexão Cruzeiro, crédito também para o Emerson Pansieri e o Guilherme lá da Rádio Tatiaia, onde recebeu essa proposta de 8 milhões de reais e também, no caso, está nos planos do Grêmio, que não foi divulgado o valor que o Grêmio ofereceu, mas deve ter sido algo próximo a isso também, que foi o Internacional que fez essa proposta até aqui dos 8 milhões. É aquela coisa, Poderia ter também alguns outros times interessados. Eu até trouxe aqui no canal que o São Paulo, o Internacional e o Grêmio são os que aparecem aqui no Brasil, mas obviamente esses 8 milhões de reais o Cruzeiro jamais aceitaria, E teria também a composição com jogadores. Que a grande questão é a seguinte, Será que teriam jogadores interessantes do Grêmio que poderiam chegar ao Cruzeiro? Até trouxe um vídeo aqui falando sobre isso, Só que de jogadores, no caso do Internacional. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes então e algumas peças que eu acho que seria interessante. Lembrando que não é que tem negociações com esses atletas aqui em específico, algo nesse sentido, e sim muito mais de opções que eu acho que seria interessante, na minha opinião. Bom, então quero falar aqui sobre uma opção para o time do Cruzeiro, que é um atleta que foi especulado há pouco tempo atrás, que em relação ao meio ofensivo o João Pedro, jogador de 31 anos de idade, que assim, foi especulado então no futebol brasileiro no meio do ano. Ele foi especulado no Cruzeiro, no Grêmio, em alguns outros times, acho que no Santos também, e que acabou então indo para o Grêmio nessa temporada. Não conseguiu muito bem, O atleta então nesse retorno ao Brasil, 15 jogos pelo Grêmio nessa reta final do ano, apenas uma assistência. Ele está emprestado até o meio do ano, pelo que eu vi aqui, e quem sabe o Fenerbahçe, que é o clube lá da Turquia, poderia repassar ele de empréstimo ao Cruzeiro, com o Grêmio pagando parte dos salários ou algo nesse sentido. Não é um nome que encanta os olhos, mas eu só trouxe aqui porque realmente tem poucas opções do Grêmio que não são peças que valem 50 milhões de reais, como o Vila Sante, por exemplo, que não colocarei aqui nesse vídeo, mas que poderia agregar de alguma forma. Ele que é de Ipatinga, no caso o João Pedro, que jogou bons tempos lá no futebol europeu, ele até teve bons números jogando no futebol italiano, por exemplo, a temporada, diria que a principal dele, 2019-2020, pelo Cagliari. 19 gols marcados e 4 assistências em 39 jogos. Realmente números bem interessantes do João Pedro. Ele que no futebol italiano jogou mais do que, vamos colocar assim, pelo menos uns 8 anos consecutivos, passando no Cagliari de 2014 a 2022, realmente foi um bom tempo, e passou também na Turquia agora em 2023. Lembrando que ele já jogou pelo Santos, não foi bem no futebol brasileiro pelo Santos também, 2012, 2013, nesse período aí então somou apenas 10 jogos pelo Santos, não marcou nenhum gol, realmente caiu bastante de rendimento, e no caso é um atleta que, se chegasse, na minha opinião, se fosse somente uma proposta recusável para o Cruzeiro, tudo bem, mas agora ir atrás e tudo mais, eu acho que não. No início do ano eu acho que sim, mas agora para essa temporada eu não diria que seria a melhor opção para o time do Cruzeiro. O nome dele é João Pedro Galvão, joga aí como segundo atacante, se fosse para ser contratado. Não seria um centroavante fixo e nem um meio ofensivo. Eu acho que dependendo aí da situação, jogando com, no caso de Neno e o João Pedro, acho que poderia ser uma alternativa, mas fora disso, não acho que ele possa jogar na ponta ou um meio ofensivo com 2 volantes, não seria essa a função, e nem foi, que ele fez no Grêmio lá com o Renato Gaúcho. Vai lembrar que aqui no futebol brasileiro ele surge na base do rival, do Atlético Mineiro, joga ali poucos jogos, no caso no time principal, 13 partidas apenas em 2010, não marcou nenhum gol, nenhuma assistência, aí logo depois se mandou para o futebol italiano, onde demorou na adaptação até 2012, 2013 e muito bem em Portugal. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, o que você acha dessa opção. Eu diria que aqui me agrada muito, é um nome que foi especulado no Cruzeiro, só por isso que eu trouxe aqui no decorrer desse vídeo.
Bom, mais um aqui nesse vídeo, eu diria que a melhor opção é em relação ao Ferreirinha, né? Jogador que é o camisa 10 do Grêmio, surgiu com muito potencial, até já foi especulado algumas vezes no Cruzeiro e tem um valor de mercado, podemos dizer, próximo daquilo que o Marlon vale, né? Até porque eu não diria que o Marlon vale 10, 15 milhões. Eu diria que vale pelo menos uns 25, 30 milhões, que foi consultas que alguns clubes do futebol russo já fizeram por ele, e até mesmo em relação a, no caso, alguns jogadores que têm jogado bem na posição. Por exemplo, até uso o exemplo do Juninho Capixaba, lateral esquerdo que pertence ao Red Bull Bragantino. Ele e o Marlon foram os dois melhores jogadores nessa questão no futebol brasileiro, nessa última temporada, e que quase foi para o futebol russo por mais de 32 milhões de reais. Será que o Marlon não vale isso? Eu diria que sim, tá? A grande questão é que ele tem contrato só até o final desse ano. Se eu fosse o Cruzeiro, renovaria esse seu vínculo, né? E aí, no caso, deixaria para algum clube da Rússia, ou a do Moravia, ou da Ásia, né? No geral ali, fazer uma proposta boa para o Cruzeiro, pelo menos 22, 25 milhões, que dá para conseguir algo interessante. E o Ferreira, né? O Ferreirinha é um jogador que tem um valor de mercado próximo a isso. Inclusive, ele tem sido especulado muito tempo no Bahia e no São Paulo, né? Não consegui achar o valor exato que o Grêmio pede por ele, mas poderia ser algo entre 12 a 20 milhões, só para você ter ideia que não é muito bem definido. Eu acho interessante, eu acho que do Grêmio, um jogador que não está tendo tanto espaço, não deve seguir para o ano que vem, que é muito bom, é o Ferreirinha, que nessa temporada conseguiu dar a volta por cima, né? Não é à toa que ele somou aí, no caso, mais de 40 jogos, marcou 6 gols e 7 assistências, teve sim um bom desempenho. E vai lembrar o seguinte, né? O Ferreirinha, ele nessa última temporada pelo Grêmio, a temporada passada, que esteve na Série B, sofreu por várias questões físicas. Não é à toa que ele entrou em campo só 15 vezes e marcou um gol. Destaque para 2021, onde naquela ocasião o Grêmio recebeu várias propostas muito mais altas do que ele poderia vender hoje o Ferreirinha. Naquela ocasião, com 23 anos, né? Ele havia disputado 52 jogos, 14 gols marcados e 13 assistências, teve mais de 28 participações em gols. Se não tiver enganado, até o Flamengo chegou a fazer uma proposta oficial pelo atleta e tudo mais, mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer, né, sobre o jogador, se agregaria ou não? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, e para terminar aqui com vocês, tem um nome que eu acho bem interessante, que é em relação ao ponta Guilherme, né? Ele que jogou muito bem pelo Fortaleza nessa última temporada, 28 anos de idade, somou aí pelo clube então 52 jogos, 10 gols e 6 assistências. Ele que na minha opinião seria muito bom se não fosse contratado pelo Santos, né? Por um valor próximo de 10 milhões de reais. Acho que seria uma troca, uma moeda de troca bem interessante, né? Não acho que seria uma troca justa um pelo outro. Mas enfim, ele que tem aí 28 anos de idade, joga como segundo atacante e um meio ofensivo. Nessa última temporada então foi bem, né, pelo Fortaleza, que até tentou comprar os seus direitos econômicos, mas foi para o Santos com um valor próximo desses 10 milhões. Pelo Grêmio ele já chegou a jogar algumas vezes, mas é aquela coisa, né, ele nunca conseguiu ir bem. Por exemplo, 2022 e 2023 jogou 20 jogos, só um gol e 2 assistências. 2016 também 19 partidas, anteriormente a isso até que jogou algumas vezes, mas nunca foi muito bem. Bem diferente das outras passagens que ele teve, principalmente, né, eu lembro ali, 2017 pelo Botafogo, naquela ocasião 7 gols em 62 jogos, aí depois em 2019 pelo Sport, 21 gols marcados em 49 partidas, depois se mandou lá para o futebol da Arábia, né? Ele ficou aí durante 4 temporadas, pelo que mostra aqui, ele foi em definitivo e depois voltou para o Grêmio novamente, deu mais uma chance para o ponta e não conseguiu ir bem pelo Grêmio, né? Difícil de entender, até pensava que ele seria o novo Luan, o novo Everton Cebolinha ou o PP, né? Que acabou virando, mas não foi, acabou que o Ferreirinha, né? Que surgiu aí logo depois como um ponta promissor no Grêmio. Acho um jogador excelente se chegasse ao Cruzeiro, mesmo se não fosse, né, nessa troca, se o Cruzeiro fosse atrás, acho que até esses 10 milhões de reais, acho um pouco salgado, mas acho que próximo a isso valeria sim, 6, 7, 8, não acho que seria um exagero. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se tem mais algum outro nome que você aceitaria, se acha que seria uma boa opção, estou curioso para saber, a sua opinião aqui embaixo. Mas se for o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa meta no YouTube. Próximo objetivo, 42 mil inscritos, conto com a ajuda de vocês. Outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui na tela e nos vemos no próximo. Valeu!